Bom dia a todos, né? É uma honra muito grande a gente ter esse segundo live aqui do LICA, o FPE, né? IRD, isso é uma coisa importante, né? São esses dois institutos, né? Tanto da Universidade Rural quanto da Universidade Federal de Pernambuco, né? E a gente tem tentado, né? Vamos ver se a gente faz semanalmente, né? Um debate, trazendo dois debatedores, né? Para falar temas, logicamente, nesse momento, né? Relacionado, né? À pandemia do Covid. E hoje a gente tem uma honra, né? De ter dois grandes amigos, né? Entendeu? Né? E que é uma história realmente fantástica, né? Não é da agora, né? É o Wanderson Oliveira, né? Que vocês devem conhecer, né? Da TV, né? Nós tínhamos a frequência do Wanderson diariamente, né? Na TV no início dessa pandemia, né? E o Wanderson já está nesse caminho, né, Wanderson? Acho que mais de 20 anos, né? Acho que 22 anos de saúde pública, né? Doutor em saúde pública, né? Então, algumas epidemias que o Brasil já passou, né? Ele fez parte, né, do enfrentamento, né? Então ele tem uma experiência extraordinária, né? E passou por vários governos, ou seja, o Wanderson é aquela pessoa que a gente chama de Estado, né, de governo, é uma pessoa de Estado brasileiro que vem trabalhando junto com o povo brasileiro para melhorar as qualidades de vida do nosso povo, né? E o professor Jones Albuquerque, né? A maioria de vocês também já conhece, né? Os dois são atores de TV, de rádio, né? Tanto o Wanderson, né, quanto o Johnny, né? Está sempre na TV e na rádio, tentando orientar as pessoas, tentando orientar os órgãos de governo, né? No enfrentamento dessa pandemia, né? O Jones, como eu falei, já são amigos, né? O Wanderson junto com o Johnny, né? Publicaram juntos, né? E desde, né, eu diria, antes da Zika mesmo, né? Copa do Mundo, né? Jogos Olímpicos, né? Que eram momentos difíceis, né, para o Brasil, eram momentos que existia pandemia, né, de arbovirose, outras viroses, e vocês, né, orientando, né, o governo federal, né, os governos estaduais, né, evitaram, né, vocês não evitaram a gente perder de 7, né, para a Alemanha, mas evitou, né, que as seleções, né, e as pessoas não fossem contaminadas para as arboviroses, né, para a gente foi um ganho maravilhoso, né. Então, Wanderson, como falei anteriormente, né, você teria em torno de 25 a 30 minutos, né, para falar sobre epidemiologia, cenários e desafios no Brasil e no mundo. Depois o Jones vai falar sobre a parte, né, de epidemia, na parte hiperespectral, sobre o Covid-19. Né? Bom, eu pediria ao pessoal, já de início, aqueles que já estão conectados, por favor, deixar seus microfones desligados, né, para evitar ruído na apresentação. Wanderson, você com a palavra. Bom, muito obrigado a todos vocês, ao LICA, ao IRRD, a Jones e toda a equipe, pelo convite para debater a questão da Covid com o Covid. Eu estou literalmente participando ativamente, inclusive peguei a doença, para poder debater essa questão. Então, o que eu vou fazer aqui agora é abordar um pouco as questões principais da doença, do ponto de vista mais geral, e a gente vai colocando aqui alguns elementos da dinâmica da doença, tá? Então vamos lá. Bom, nós estamos neste momento no mundo com 8 milhões e 366 mil casos confirmados de Covid. São 450 mil óbitos confirmados em 216 países, territórios e áreas. Se nós olharmos, a doença ela tem como características complementares densidade populacional, demográfica, a capacidade de realização de testes, notificação e estratégias de mitigação. E temos alguns riscos maiores que outros, por exemplo, locais como abrigos, instituições de longa permanência como asilos, presídios, cadeias, qualquer lugar com concentração de pessoas cujo sistema de ventilação não seja bom, não tenha manutenção, que as pessoas estejam aglomeradas, são características importantes. Como se dá a transmissão dessa doença? A transmissão, primeiro que o vírus entra pela mucosa, né, a partir de uma mucosa
a partir de gotículas de pessoas infectadas, de uma pessoa doente, no período de viremia. Ela pode estar assintomática, ou assintomática, ou pré-sintomática, e tossindo, espirrando ou falando, pode, num espaço menor que 2 metros, transmitir a doença. As gotículas, elas atingem em torno de 2 metros, baseado nos estudos mais precisos, né? Então, por isso que essa distância de 2 metros é a distância que falamos, né? Que a gente tem mencionado. Ainda não está muito esclarecido como se dá a transmissão por aerossol. Aerossol são aquelas gotículas muito pequenininhas. Em ambiente experimental ficou viável, alguns estudos mostram que o vírus ficou viável por pelo menos 3 horas. Em alguns estudos foram identificado o RNA viral. No entanto, foi realizado estudo da cultura para identificar a viabilidade da transmissão. Não foi realizado, na verdade, estudos para identificar se aquele vírus, se aquele RNA detectado no ambiente, eles são viáveis. O fato de termos um RNA detectado no exame não significa necessariamente que aquele vírus seja capaz de transmitir de uma pessoa para outra. E alguns relatos de profissionais de saúde expostos a pacientes com infecção, não foi identificado infecção secundária. Então, as pessoas fizeram apenas precaução padrão, ou seja, máscaras cirúrgicas normais, não aquela N95, e as pessoas não pegaram a doença. Isso é um fato importante para compreender a dinâmica dessa doença no indivíduo. A outra coisa que é importante é entender como se dá a transmissão pelo contato. Bom, primeiro que a infecção pode ocorrer de uma pessoa se ela tocar numa superfície infectada e tocar nos olhos, nariz ou na boca. Então é tão importante a gente estar lavando as mãos, limpando com frequência, cuidando da higiene. Também não há evidência de transmissão do vírus para uma outra pessoa a partir de uma pele desgastada ou machucada e tal. Então, não há evidência de SARS-CoV transmitido por contato não mucosa, ou seja, numa membrana não mucosa. As outras vias de transmissão do vírus detectado se dá pela identificação do vírus em fezes, sangue, secreção oculares, no sêmen, mas o papel desses locais para a transmissão da doença não está muito claro. Alguns relatórios indicam a presença do RNA. E, novamente, eu falo, a presença do RNA não significa necessariamente que o vírus esteja viável para a transmissão. Então, a detecção do RNA no sangue, apesar de ter sido relatada, nem todos os estudos foi testada. Então, nós temos muito pouca informação ainda desse modo de transmissão. E, além disso, pelo que a gente conhece de vírus respiratórios, tradicionalmente a transmissão por transfusão não foi relatada na SARS-CoV-2, ou seja, não tivemos isso, como tivemos na Zika, por exemplo, que foi uma questão importante. Inclusive, tivemos na época que fazer orientação para bancos de sangue e de reprodução assistida. O período de infecção do vírus, ele também não está muito certo, né? Nós não temos uma precisão. Quando eu estou falando aqui de tudo que a gente não conhece, a gente está dizendo que essa doença é nova e que a história natural dela está sendo escrita. Então, nós estamos aprendendo ainda. Então, a transmissão
ela pode acontecer em pacientes assintomáticos ou dentro do período de transmissão. Os estudos na China indicam que, em média, essa transmissão ocorreu 2 dias antes do início dos sintomas e diminuiu após 7 dias. Ela pode se disseminar antes do desenvolvimento dos sintomas, então seria uma transmissão pré-clínica e não assintomática. Às vezes a pessoa está sem sintomas, está transmitindo, mas aquela própria pessoa que transmitiu vai desenvolver algum tipo de sintoma, e às vezes esse sintoma pode ser tão leve que passa despercebido, ou ele tem menos importância para aquele indivíduo afetado, de tal maneira que, eventualmente, as pessoas se acham assintomáticas. Então, há uma confusão grande entre pacientes sintomáticos e assintomáticos. Em outros estudos, avaliou, por exemplo, tem um estudo que avaliou 2.500 contatos próximos de 100 pacientes com Covid em Taiwan. Todos os 22 casos secundários tiveram a primeira exposição dentro de 6 dias do início dos sintomas. Não houve infecção documentada em 850 contatos cuja exposição ocorreu após esse intervalo. Então, por isso que a gente considera aí que o período de transmissibilidade, ou o período mais adequado para a investigação do vírus, se dê até o 7º dia, porque é onde você tem uma carga viral, em que na secreção nasal ou orofaríngea você consegue detectar, apesar de que pode dar também falso negativo. Para entender isso também, é importante entender o método. O RT-PCR é um método que ele a partir de amplificação, por isso que chama PCR, reação da cadeia de polimerase, ele vai ampliando aquele pedacinho do vírus, de tal modo que ele fique em quantidade muito grande e possa ser observado no sensor do computador lá da máquina. Isso é o que a gente chama de limite do ciclo, ou cycle threshold. Esse ciclo, ele tem o limite, assim, se na hora que eu colho a amostra e eu faço PCR e eu tenho que fazer 29 a menos de 30 ciclos para poder observar a presença do vírus, eu digo que aquela amostra tem muito vírus circulante. Se eu tenho que fazer mais do que 30, até 37, eu falo que ela tem pouca quantidade de vírus. Quando que isso acontece? No início da doença e no final, depois do 8º dia. E quando eu tenho mais de 38 ciclos, aí eu vou até 40, a chance de ser uma contaminação ou outro problema é grande. Então, nós temos limites até mesmo no tipo de teste que a gente realiza. O risco de transmissão de uma pessoa para outra vai variar de acordo com a exposição, as medidas preventivas individuais. E a maioria das infecções secundárias, elas foram descritas principalmente entre contatos próximos, domiciliares. Por isso que é tão importante a pessoa que está doente, junto com seus contatos familiares, ficar em isolamento por 14 dias. Isso foi bem descrito, baseado nos estudos que teve no navio, aquele navio que ficou lá parado na costa do Japão e tal. Para vocês terem ideia, a taxa de ataque é um termo que a gente utiliza em surtos, é uma incidência, né? Então, quando eu estou com um período curto, eu utilizo taxa de ataque como um sinônimo aí de uma taxa de incidência. Mas a taxa de ataque, ela é geralmente em um ambiente menor, mais restrito e tal. Então, para vocês terem ideia, a taxa de ataque secundário na China foi de 15%. Mas, em média,
ela foi de 1 a 5%. Nos Estados Unidos, a taxa de ataque ela foi de 0,45% entre as pessoas que não fazem parte do ciclo familiar e chegou a 7 a 10,5% entre os intradomiciliares, ou seja, a transmissão dentro do domicílio ela é muito forte, ela é muito importante, mas ocorre também uma transmissão fora do domicílio. Na Coreia do Sul, essa taxa de ataque fora, ou seja, com as pessoas fora do domicílio, foi de 0,55% e dentro do domicílio foi de 7,6%, e a Coreia do Sul fez uma quantidade de testes bastante significativa. O risco de transmissão por contato direto, ou seja, eu estou andando na rua, tive um contato com uma pessoa e essa pessoa me passou, ele é baixo. Então, se eu uso máscara, se eu estou lavando as mãos com frequência, a probabilidade de pegar na rua, ela se torna muito menor, é muito, muito baixa, mas ela existe. Por isso que é tão importante os cuidados de proteção. Além disso, nós temos também a questão da contaminação ambiental. Com base em outros coronavírus, o coronavírus foi identificado na década de 60, ele foi descrito. Nós temos 7 coronavírus, entre mais de 20 deles, mais de 20 coronavírus circulam o tempo inteiro. 7 deles ocorrem com uma periodicidade maior, afetando humanos. Tirando o coronavírus que afeta, tirando o coronavírus que afeta mais os animais e aqueles que afetaram as populações em surtos em 2002, foi a primeira vez que a gente viu o coronavírus ganhando características pandêmicas. Foi o SARS-CoV-1. Esse coronavírus, o SARS-CoV-2, ele causa uma doença chamada doença pelo coronavírus. Então, a doença é Covid e o vírus é o SARS-CoV-2. Teve uma outra doença parecida com essa, em 2002, 2003, que foi causado pelo SARS-CoV-1 e espalhou pelo mundo inteiro. Foi uma preocupação enorme. O SARS-CoV-1, ele tem muitas similaridades com o SARS-CoV-2. Então, baseado nesses estudos, no conhecimento desses outros coronavírus, a gente viu que esse vírus pode persistir ainda no ambiente por cerca de 6 a 9 dias sem desinfecção. Então, se eu tenho locais que eu tenho grande passagem de pessoas, como rodoviárias, corrimão de escada rolante, locais onde as pessoas se apoiam sistematicamente, a probabilidade de contato ocorre. Então, é fundamental que nos shoppings, nos locais públicos, se aumente a frequência de limpeza, e a limpeza é básica, é água sanitária, né? Água diluída com água sanitária diluída em água, na proporção de 1:9. Então, é possível fazer uma limpeza regular, e a gente via isso com muita frequência nos países da Ásia, né? Você via ali eles fazendo aquelas limpezas com aqueles desinfecção costal, né? Espalhando produtos para limpar as ruas e tal. Isso é um ponto que eu quero ouvir de você, Jonas. Assim, eu ouvi muito pouca medida no âmbito do Brasil de limpeza de espaços públicos, espaços urbanos, justamente para limitar esse contaminante ambiental, esse vírus que está aí espalhado pela renovação da passagem de pessoas, né? Porque as pessoas estão circulando, elas precisam circular, e uma forma dos gestores garantirem um retorno das atividades
com segurança para todos, é também o gestor fazer a limpeza regular dos espaços públicos, né? Seja com a coleta de lixo, que é fundamental, e também com a limpeza de locais como paradas de ônibus, locais de grande circulação de pessoas. Então, eu creio que aí a gente deva cobrar dos gestores um cuidado adicional. E esses desinfetantes, como água sanitária, desinfetam e limpam e matam o vírus em menos de um minuto. Assim, é uma coisa muito rápida, não é um produto barato, não tem muita sofisticação, né? A gente está falando de água com água sanitária ou álcool, a depender do produto e tal, numa diluição muito baixa, que nem vai causar grandes problemas aí para metais e outros materiais que eventualmente não possa ter. E um outro detalhe importante, eu não sei se as pessoas sabem, mas a luz solar inativa o vírus. Então, ao longo de 15 a 20 minutos, em condições experimentais, com níveis altos de ultravioleta, foi associado a uma inativação mais rápida do vírus, do coronavírus. Então, mas então, André, só deixar então lá o local, aquele ponto de ônibus, a luz solar vai cuidar para que mate, vai limpar aquele lugar? Em parte, sim. No entanto, a gente está falando de uma renovação, né? Porque eu posso ter ciclos em que pessoas doentes, infectadas, estejam ali tossindo, contato com as superfícies, e o tempo da atualização, né, desse fluxo de pessoas não dê tempo suficiente para a efetiva ação ambiental. A outra questão em relação à infecção com animais, lembrando que o coronavírus é uma zoonose, ou seja, se originou de um animal, né? Tem um animal, um morcego, como o possível hospedeiro primário desse novo coronavírus, dadas as características genéticas e tudo mais. O risco vai variar de acordo com a espécie, o risco não é muito certo, não é muito preciso, mas não há evidência sugerindo que animais domesticados sejam uma fonte importante para a infecção em humanos. Isso é um ponto importante. E houve raríssimos casos de infecção de SARS-CoV-2, incluindo infecções assintomáticas em cães e gatos, após contato com o ser humano. Teve, mas foram raros. E gatos domésticos parece que transmitiram para outros gatos que estavam na mesma jaula. Então, isso também está descrito. A replicação viral foi identificada em cães, no entanto, parece que eles são menos suscetíveis do que os gatos, né? Os gatos e os furões é um tipo de um esquilinho, de um castorzinho assim, eles são mais comuns. Mas dada a incerteza da relação, da transmissão entre animais, o próprio Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos tem orientado um cuidado adicional com esses gatinhos, com esses animais, quando se está doente. Então, se eu estou doente, eu devo evitar de ficar tocando, beijando, tocando o animal e tratá-lo como se fosse um ente querido da minha casa que tem que ficar em isolamento. Então, não exponham os animais para essa situação. Isso é, inclusive, uma recomendação. Eu estou passando aqui pelos tópicos gerais. A imunidade é um ponto importante. A imunidade traz um outro debate adicional, que é a questão da vacina, né? Evidências ainda são muito poucas, mas há algumas evidências de que os anticorpos presentes são protetores. Tudo indica que são protetores. O que nós não sabemos é o
o quanto esses anticorpos são protetores e por quanto tempo esses anticorpos protegem. Ainda precisa ser estabelecido. Estudos em animais sugerem que a resposta imune à infecção pode oferecer, pelo menos no curto prazo, uma proteção. Então, aí em torno de 90 dias, pelo menos, com certeza. Uma série de casos avaliando aí como que a gente pode considerar isso. Um dos tratamentos mais promissores é o uso do plasma de pessoas convalescentes. Então, uma pessoa que ficou doente colhe o plasma dessa pessoa e infunde em outra pessoa, e essas outras pessoas têm ficado melhores. Então, isso indica que existe ali dentro daquele plasma um anticorpo protetor que lhe permite recuperar. Isso também foi observado baseado no domínio de ligação do receptor da proteína spike, que é uma proteína nucleocapsídica, foram detectados no ELISA, após 14 dias do início do sintoma. Então, isso é um outro indicativo de que o vírus ele promove o desenvolvimento de uma proteção efetiva, né? Isso abre caminho e abre portas importantes para várias medidas, né? Inclusive o desenvolvimento de vacinas e também um processo de distanciamento social que pode ser, obviamente, ajustado a essas características. Então, nós temos ainda que entender um pouco mais dessa situação. A prevenção principal é lavar as mãos, o uso do álcool em gel, evitar tocar o rosto, ao tossir, espirrar, limpeza e desinfecção, entre outras. Né? Nós não temos muita novidade. Monitoramento de assintomático com exposição provável, isso aí é fundamental. Então, o que a gente para a gente poder pensar numa flexibilização, e amanhã a gente entra num período do inverno no hemisfério sul, efetivamente. Então, quando eu olho os países que estão ali no Trópico de Capricórnio, ou seja, estão na latitude, abaixo da latitude 23, então você tem na América do Sul, uma parte do Chile, uma parte do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, África do Sul, Namíbia, Moçambique, um pedacinho, Madagascar, Austrália, e tem também a Nova Zelândia. Então, comparar o Brasil, principalmente a região sul do Brasil, que você pega um pedacinho de São Paulo, Mato Grosso do Sul, um pedacinho Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Historicamente, esses estados no Brasil, juntando com Minas Gerais, são responsáveis pela real magnitude de vírus respiratórios no território nacional. Então, olhar para o Nordeste, olhar para o Norte, olhar para o Centro-Oeste, o que a gente viu até agora é apenas uma amostra do que esse vírus pode ser capaz de fazer, dada as características de circulação de vírus respiratórios em uma série histórica longa. Então, historicamente, os vírus respiratórios, quando eu olho as curvas de transmissão de vírus respiratórios no Brasil, eu estou falando basicamente da região sul do Brasil, mais São Paulo e Minas Gerais. As demais regiões, do ponto de vista de magnitude, para inverter as curvas, são praticamente pouco relevantes. Isso, então, tem me chamado a atenção. Há semanas eu venho falando sobre isso, sobre como será a transmissão no inverno do Brasil. A gente pode ter várias surpresas. Eu não estou dizendo que a gente vá ter, nessa região, uma situação só pode ser pior do que já aconteceu no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Talvez não. Talvez possa ser menos intensa,
O que eu estou chamando a atenção é pelo ineditismo dessa doença. É uma síndrome nova, uma doença nova. Pode ser que, considerando o histórico de enfrentamento de vírus respiratórios na região sul do Brasil, pode ser que, considerando esse histórico, considerando que a região sul não estava tão afetada e teve um tempo de sobra para se preparar, as pessoas fizeram isolamento, a lavagem de mãos, o histórico deles é maior do que de outras regiões, porque todos os anos eles são muito afetados pelos vírus respiratórios. Então pode ser que a gente tenha uma surpresa positiva e a intensidade de casos de síndrome respiratória nessa região seja igual ou menor à série histórica. No entanto, considerando que regiões que historicamente têm experiência com climas muito frios e vivenciaram episódios muito atípicos de transmissão, como foi em Nova York, como foi no norte da Itália, como foi na China, que são países temperados e que realmente são regiões muito frias e tudo mais. Então é possível que, dadas essas condições e essas características de inverno, ele é importante não pela temperatura, porque a gente viu que na região norte e nordeste, que tem climas mais quentes, tivemos transmissão bastante relevante. Então, qual é a questão central? A questão central é principalmente a co-circulação de outros vírus respiratórios. Então aumenta-se muito a frequência de síndromes respiratórias por vírus sincicial respiratório, por parainfluenza, pela influenza H1N1, pelo H3N2, entre outros vírus que estão circulando em menor ou maior intensidade, outros coronavírus, e que as pessoas vão ficar gripadas por outras coisas, não só pela Covid. Então, eu estou curioso para entender, aí eu acho que a gente ainda vai estudar no IRRD um pouco essa dinâmica, eu estou curioso para entender essa convivência dos vírus respiratórios com a Covid. Só que a gente está com um problema seríssimo. Nós não estamos testando para os outros vírus respiratórios. Praticamente estamos testando só para a Covid. Então, isso pode gerar um viés de observação. O que é um viés? É um erro, um padrão errático na observação dessa transmissão de vírus respiratórios. Então, eu creio que nas próximas semanas teremos uma visão um pouco menos escondida, camuflada, dessa transmissão na região sul, né? Considerando que lá é a região que tem a maior faixa etária, ou seja, a longevidade na região sul é maior, mas os municípios são menores, são menos densos, são mais espalhados, é claro, tem as capitais e tudo mais, mas tem características que vão ser muito interessantes. E quando eu via o pessoal falando assim, a Argentina, o Chile, eu estou vendo agora, Argentina e Chile subindo muito o número de casos, né? Todos os países, a Austrália está subindo, a África do Sul subindo, então nós temos evidências de que ainda está por vir a circulação do vírus, do coronavírus, o SARS-CoV-2, no hemisfério sul. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. As medidas de saúde pública são gerais, então a questão do distanciamento social ainda é a medida mais eficiente e eficaz na prevenção. Os gestores, eles têm um desafio enorme de modular essa questão de tal maneira que não trave demais
a mobilidade urbana. Eventualmente, em algumas regiões, em alguns momentos, pode ser necessário uma medida que restrinja efetivamente a mobilidade urbana, que o povo chama de lockdown ou bloqueio total. Mas o fato é que nenhum de nós, enquanto eu estava no Ministério, agora como profissional, como epidemiologista, nenhum de nós quer ficar em isolamento. Nós não desejamos isso como uma situação confortável. Olha, temos que ficar. Nós temos que ficar em isolamento porque não há outra medida farmacológica disponível. Então, nós só estamos em isolamento porque não tem medicamento específico, não tem vacina ainda. Então, essa é a única medida de saúde pública realmente mais eficiente. E, além do mais, se eu tiver, mesmo que eu tenha transmissão do vírus, mas eu tiver os leitos em quantidade suficiente para administrar a abertura, o gestor pode sim fazer medidas de abertura controlada. Por isso que a gente chamou, e a gente não quis ficar naquela discussão de isolamento vertical, isolamento horizontal, e trabalhar isso como um distanciamento social seletivo, em que se possa estabelecer com a sociedade, e a sociedade ela é fundamental participar desse debate, que os setores possam ali fazer um rodízio e uma organização de tal maneira que eu vou modulando temporalmente também por setor a abertura do comércio. Então, eu creio que existe aí uma possibilidade importante de se retomar as atividades, e talvez a gente vai começar a debater agora. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o distanciamento social intermitente, que é um distanciamento social em que eu vou ter que fazer aberturas e fechamentos regulares, de tal maneira que eu vou modulando a transmissão da doença. Isso tem gerado um debate atual muito grande. Só para vocês terem ideia do impacto do distanciamento social, em Wuhan, quando eles entraram na quarentena, eles estavam com uma taxa de transmissibilidade acima de 3. Depois que fizeram o distanciamento, caiu para 0,3. Então, quando eu tenho um R0, né, uma taxa de transmissibilidade maior do que 1, é que eu não tenho controle. A transmissão sempre vai ser exponencial. Vou transmitir para mais pessoas do que eu consigo controlar. O R0 igual a 1 quer dizer que é endêmico. Para cada caso, eu estou gerando um novo. E um R0 abaixo de 1, eu estou com capacidade de impedir, desde que eu consiga fazer essas medidas de implementação. Sobre vacina, a gente tem um debate ainda por fazer. Eu acredito que vacina vai ser uma tecnologia que está próxima, mas vacina, eu aprendi como secretário de Vigilância em Saúde, responsável pelo PNI, conversando com laboratórios, pesquisadores, especialistas nessa área. Vacina é um empreendimento para, no mínimo, 1 ano e meio. Então, para botá-la em prática, né? Então, eu não creio que a gente tenha, em escala, disponível vacinas antes de final de 2021, início de 2022, pelo menos. Isso eu estou dizendo para públicos específicos. Para a população em geral, eu creio que seja um pouquinho mais tardio. Isso levando em consideração que o vírus não sofra mutações que impeçam a qualidade, ou que a qualidade dessa vacina não fique subjúdice, né? Fique questionável, como acontece com a vacina de influenza. Nós já tivemos vacinas de influenza que protegem muito mal, 67%, menos de 70%
de eficácia. Então, depende muito da situação. E profilaxia pré ou pós-exposição, né, usando medicamentos aí, a dexametasona teve bons resultados, e os medicamentos como Caletra, a hidroxicloroquina, a cloroquina, estão ainda em estudos, apesar de todo esse debate passional que houve em torno desses medicamentos, mas ainda não chegamos a uma conclusão que nos dê tranquilidade para a adoção de uma medida. Então, o Reino Unido, por exemplo, que eu acredito muito no NICE, né, que é uma agência deles de evidência, eles colocam que esses medicamentos só podem ser usados para tratar a Covid-19 como ensaios clínicos randomizados e aprovados nacionalmente. Então, existem aí restrições, mas esse é um debate também que está em aberto e ninguém é dono da razão. E eu compartilhei com vocês aqui, eu passei pelos principais tópicos da doença, já passei do meu tempo aqui, passo a palavra para o Jones. Muito obrigado. Excelente, Wanderson. Muito obrigado pela sua explanação, né? Você veio desde, né, a descoberta, eu diria, do vírus, né, até, né, forma de tratamento, a parte imunológica, né? Aqui já tem várias questões que, assim que Jones acabar a apresentação dele, a gente vai colocar para abrir alguns debates. Muito obrigado, Wanderson. E até daqui a pouco. Jones, você com a palavra. Obrigado, Zé. Obrigado à plateia ilustre aqui. Eu estou vendo pessoas sofisticadas aqui na plateia. Não sei nem se eu devia estar falando. Depois da fala do Wanderson, eu não devia ter quase nada para falar, Wanderson. Você deu um belíssimo resumo e um belíssimo mostra do que está acontecendo. Eu criei aqui, eu vou falar uns 10 minutos para depois aproveitar. Eu quero aproveitar o tempo de Wanderson aqui, porque a gente sabe o quão ele é requisitado. E eu fiz uma lista de links que eu vou colocar agora aqui no chat aí, que é os links que eu vou usar, não necessariamente na sequência que está aí, mas eu vou usar alguns deles. Eu vou começar com essa imagem aqui que está atrás de mim, e eu vou começar com uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, e depois eu vou mostrar porque é o fundamento dessa brincadeira. Na natureza, o Wanderson falou muito bem sobre a gente não entender Covid, e na natureza existem alguns fenômenos que até hoje a gente não entende direito. Um deles são os números transcendentais, e um que eu adoro, todo mundo sabe disso, de uma palestra que eu tenho, Pi é um deles. Por que Pi chama tanto a atenção da gente? Já tentaram calcular Pi na mão? Tentem achar as casas decimais de Pi. Qual é o problema de Pi? Pi é um número chamado transcendental. Não há padrão de repetição nele. Leibniz tentou calcular nele, eu vou mostrar aqui, ó. Leibniz, se você tentar uma fórmula para tentar chegar perto, é uma densidade sofisticada. Se você olha pelo ângulo algébrico, que é tentar fazer a conta com os números, olhando dia a dia, olhar número a número. Se você tenta calcular Pi da forma geométrica, ela é brilhantemente simples. A circunferência dividida pelo diâmetro. Existe uma característica geométrica que captura isso. Por que eu estou tocando nesse assunto? Outra observação. Já abriram uma partitura para ler? Tenta ler a partitura. É densa. Muito densa, que é uma partitura de Mozart, particularmente, que eu gosto. Densa. E quando a gente ouve ela bem, ou a gente aprende a ler ela bem, sai música.
clara e expressa. Onde eu quero chegar? Para a gente calcular PIB bem, a gente precisa de geometria. Para a gente transformar esse cálculo em factível, a gente precisa de álgebra. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Isso é uma introdução, certo? E agora eu vou compartilhar minha tela com umas imagens de Covid. E aí vocês vão ver o que a gente tem visto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. O que a gente tem visto. Todo mundo aí está vendo minha tela, eu espero. Isso é Covid. Isso é um site, Worldmeter. Tem outros, como o Our World in Data. O Anderson até citou ele num dos podcasts. Eu botei o link do epidemiologista.org de Anderson, que ele faz análise belíssima lá. Olha o problema de Covid. Uma oscilação numérica provocada por todos os fatores que o Anderson falou. Testes que a gente não tem escala, demora na conexão dos dados. Tudo isso leva a uma oscilação quase impossível de ser medida e de ser projetada. Se a gente observa isso com alguma escala, que é um gráfico, eu adoro esse videozinho, eu vou pegar ele aqui. Olha isso aqui, é a gente tentando fazer projeção. A vermelha é a projeção e a preta é o dado depois medido. Os xizinhos são os dados obtidos diariamente. Olha a projeção que acontece durante o tempo. Ora cai, ora vai lá para... Ora está aqui dizendo que vai para zero, depois estratosfera. Olha só. Isso é Covid. Covid. Hoje. Por isso que a gente não consegue acertar nada. É incompetência dos estatísticos? Não, de jeito nenhum. É incompetência do povo de computação? De jeito nenhum. É que a essência da teoria montada por eles e por a gente simplesmente não funcionaram. O que a gente viu? A gente viu, eu vou pegar aqui o meu profile no Twitter, e nele o Jan Erban, que é um cidadão sofisticado, que trabalha no instituto ali, feito o nosso IRD, eu diria que ele é uma cópia melhorada do IRD, brincadeira, mas ele gerencia um instituto sofisticado. Olha, o lado esquerdo aqui, ó, é a Suécia versus Dinamarca, versus Finlândia, versus Noruega. Olha a Suécia. Olhem para isso. Porque esse aqui é o povo que fez Locke. E olha a Suécia numa tentativa de não fazer. Parece que se perdeu. Aí, se você observa, tem um artigo aqui que eu adoro, que ele é de 2017. Pandemias, riscos, impactos e mitigação. Muito legal esse artigo. 2017, que eu peguei ele, porque ele não tinha o viés de Covid, certo? 2017. Mas ele tinha outras doenças. E lá, na estratégia de mitigação, ele tem passos, etc. E um deles está assim, ó. Uma vez que a gente começou a pandemia, eu até botei um Google Translate aqui para as pessoas que não entendem o inglês e tal. Uma vez iniciada a pandemia, uma resposta coordenada deve ser implementada, com foco na manutenção da consciência situacional, nas mensagens de saúde pública e na redução da transmissão e nos cuidados do tratamento de doentes. O que está dizendo? Pandemia, quer dizer, está em todo canto. Invadiu todo mundo. Quando a Organização Mundial da Saúde, ou o próprio Anderson que eu vi lá durante no Ministério, pessoal, estamos em pandemia. Quando ele decreta isso, é dizendo assim, ó, você deixou de ser uma célula, agora você é o todo. Com isso, se a gente observa uma resposta coordenada, o que quer dizer? Respostas individuais por pedaços não vai funcionar, porque a pandemia lhe invade. Lembre-se, ela está em todo canto. E aí, quando você perguntou, Jones, eu gostaria de saber sobre a limpeza dos espaços públicos. Excelente, a gente podia conversar nosso debate sobre isso. Eu também não vi
Não vejo, eu ando aqui, eu venho aqui no Lica e eu não vejo limpezas nesse nível. Como eu vi na África, você também viu. Como a gente viu na África. Como a gente viu em outras pandemias e outras epidemias. Aí você olha a Espanha, por exemplo. A Espanha tem uma cultura, Barcelona, por exemplo, tem uma cultura de lavar as ruas diariamente. Isso me espantava toda vez que eu cheguei lá. Eu falei, que povo com essência de limpeza. Imagina hoje, eles só vai colocar um pouquinho de água sanitária na água deles e a rua já está limpa. Isso explica, talvez, o zero da Espanha há dias. Brilhantemente. Outra, manter a consciência situacional. Se eu começo a falar reabertura, volta, convívio, etc., a população não se acostuma com pandemia. Ou, melhor, se acostuma com os óbitos. Esse é outro problema. E eu vou deixar aqui para os nossos debates e, obviamente, redução da transmissão, etc. Qual é o problema que a gente tem vivido aqui? Aí eu vou usar os relatórios aqui do nosso sistema de vigilância. Se eu conseguir aumentar aqui, eu consigo ver. Calma. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. O que a gente tem visto no nosso sistema de vigilância? Olha só aqui, ó, testes rápidos na proporção 2022 para 2.452. Isso aqui é Pernambuco, eu considero um dos melhores lugares de vigilância. Ou seja, a gente está olhando todo mundo, mas olhando com teste rápido. Quem que a gente está olhando? Outra pergunta que eu vou deixar em aberto. A gente vai fazer essa análise, isso aqui é uma análise de neguinha, uma estatística de mão cheia. A gente vai fazer essa análise e a gente percebeu que desde que a gente começou a usar esses testes rápidos, a curva de infectados aqui caiu vertiginosamente a partir do dia 18 de maio. Olha para aqui. Coincidência? Não sei. Eu sei que a correlação estatística fala uma correlação negativa. Se fosse positiva, a gente estava no 0,99999 entre o número de teste rápido e a queda. Estamos caindo? Outra pergunta para debate. Observação. O que a gente fez em relação a isso tudo? A gente observou que calcular π geometricamente é preciso. Como é que eu diria? Sem erros. Calcular π algebricamente é por aproximação. A gente sempre vai ter um erro. O que a gente fez? Foi calcular a pandemia geometricamente. E o que a gente viu geometricamente? Igual π. A gente viu que mesmo com os números decadentes, mesmo com os testes rápidos e mesmo com tudo, o índice pandêmico, que é esse índice aqui que a gente calcula, a curvatura de Rich, que vem lá do meu amigo Sir Albert Einstein, e topologia algébrica, etc., a gente viu que o geométrico está dizendo, pessoal, essa pandemia continua crescendo galopantemente no Brasil, descontroladamente. Tanta confiança a gente tem nisso, que a gente se juntou ao pessoal da Espanha, que monitorou Espanha e França, e etc. Tudo está online, isso que eu estou navegando, botei os links aí, e criamos esses diagramas, que foi Alisson, brilhantemente, comigo, com Neidinha, com Marte, Daniel, Clara, o pessoal todo da Espanha. A gente criou isso e emite agora relatórios para a União Europeia sobre isso, dizendo que Brasil perdeu o controle. Pernambuco vinha muito bem, está começando a perder o controle. O nosso indicador pandêmico geométrico está nos dizendo isso desde que a pandemia começou, lá 2, 3 de março. Voltando, como é que a gente está hoje? Isso aqui é o nosso painel do Brasil. 1.238 óbitos ontem. O que a gente observou? Isso aqui é o painel que está lá, desculpe. E o que a gente observou? O cenário que a gente tem visto
que a gente tem visto algebricamente não está correto. E aí eu endosso absolutamente as palavras de Wanderson lá. Tudo, a gente ainda não sabe nada. Wanderson, se você me permite, vou aqui, você sabe, eu não sou de brincar, a gente desde a Copa do Mundo que a gente falava essas coisas. Mas não sabe nada. A análise de trópicos de Wanderson lá ressaltou para a gente uma análise dentro do IRD sofisticada que é. Será que as ondas eletromagnéticas nossas estão provocando alguma coisa disso? A gente começou uma conversa com o Pittsburgh, um cara com a NASA, aí vai entrar um povo grande agora, Wanderson. A gente vai ser, graças à sua pergunta e sua análise lá dos trópicos, pode ser que a gente tenha um estudo aí sofisticadíssimo. O hiperespectral que eu estou falando ali, parece uma palavra bonita, mas não, é que a gente está olhando com óculos errado. Talvez a gente está tentando calcular pi, eu estou vendo o Anderson balançando a cabeça ali. Talvez a gente está tentando calcular pi algebricamente. A gente vai morrer, porque é infinito. E aí eu vou terminar com a frase de Sir Charles Darwin. Natura non facite saltos. Não adianta tentar dar um pulo na frente da natureza. A gente vai pagar em Covid com mortos. Era para a gente começar a higienização valendo. Eu seguiria o Anderson eu transformaria ele em ministro, se eu fosse presidente. Mas ele é muito mais competente que eu. Eu disse, Anderson, tu é capaz de ser um ministro. Era isso, espalha. Vamos limpar a população, vamos. Pronto, não precisa mais que isso. Vamos dar um trato, vamos obrigar a máscara, limpar e regular para ver aquela cidade que a gente vai precisar mais abrir ou não, se está mais crítico ou não. E pronto. Mas a gente não está fazendo o mínimo, que é lavar a mão, limpar o corrimão do ônibus, botar água sanitária na escada rolante. A gente pode ter um cenário aí nunca visto. Bem, era isso que eu queria provocar aqui. E vamos à abertura. E respondendo você, Anderson, a gente não tem dados disso no Brasil. Infelizmente, não tem. E parece que não tem é porque não estão fazendo. Não tem porque a gente é incompetente de ler, não. Zé, devolvo a palavra para você. Excelente, excelente. Mais uma vez, Jones, maravilhoso. Né? E é muito bom ver o Pi novamente, né? E, literalmente, eu me perco no Pi, né? Porque ele é infinito, você não tem nem como chegar, né? E essa ilustração, né, de a gente ver a parte numérica, a parte, né, geométrica, eu acho que é extremamente importante. E dessa diferença, né, entre uma forma e outra de ver essa pandemia. E como o Wanderson falou muito bem, né, a gente está começando, né, então a gente tem um nível de dificuldade muito grande em entender. A gente tenta, na verdade, né, buscar na ciência até então utilizada pelos cálculos epidemiológicos, né, ou até mesmo as formas de desenvolver vacina e medicamentos, e parece que a gente tem que ser mais rápido, né? Em algumas versões, e tem que ser, talvez, não só tão rápido, mas está criando, a gente está acelerando a forma de se unir cada vez mais para tentar mais rapidamente desenvolver novas formulações, tanto de calcular epidemias, né? A gente ficar principalmente alerta para as próximas, né? Isso é muito importante. Bom, tem aqui algumas questões, eu acho que vocês já estão vendo aqui algumas, né? Sua câmera está desligada. Tá, pronto. Eu coloquei aqui, pronto, perfeito, Jones. Eu até coloquei aqui para evitar até a parte de ruído, né? Mas aí tem várias questões, né? Algumas são repetitivas, né? Mas eu estou vendo aqui que o pessoal ainda pergunta sobre os medicamentos, né? Até viu, o Wanderson, acho que perguntaram aqui até para você qual foi o medicamento que você tomou, já que você está contaminado, né? Né? Claro, se você quiser comentar, você pode comentar sobre isso, né? Mas tem as questões dos pacientes assintomáticos e dos testes, né? E aí a gente, possivelmente, né, se você juntar aqui, é o grande medo da possibilidade de a gente não ter os números talvez corretos, né, por falta de testes corretos, ou por falta do N teste, ou mesmo não estando correto, mas a quantidade do N ser muito limitado. Qual o risco que nós temos, né, de ir para uma segunda onda? Eu talvez nem diga segunda onda, mas a continuação de uma onda maior a partir dessa primeira, entendeu? Né?
Então, eu colocaria talvez essa questão para vocês dois, né, o Wanderson e para Jones, e onde a gente quer chegar. Né? Eu pego, viu, Wanderson, essa questão é baseado muito no que você também falou, né, no desenvolvimento de vacina, da logística e da dificuldade da produção, né, em grande escala. E será que a gente vai ter que produzir bilhões de vacinas todo ano para uma variação diferente do vírus? Entendeu? O que é que vocês acham dessa situação? Bom, talvez o Wanderson começasse, depois Jones podia fazer algum comentário. Bom, muito legal esse debate. Eu não tomei nenhum medicamento específico, porque não tem nenhum medicamento específico para o Covid. Então, o que eu tomei foi sintomático, a dor no corpo, e hidratação, uma boa alimentação, repouso e vida que segue. Assim foi comigo, com a minha esposa e com a minha filha. Nós optamos por não fazer experimentação. Então, é assim que é a vida. E vírus, a gente não tem ainda um antiviral efetivo contra essa doença, e eu acredito que os experimentos devem ocorrer somente em ambiente hospitalar controlado. Se eu estivesse participando de um evento específico, obviamente eu iria aderir, mas eu não estava dessa maneira. Além do mais, essa doença, pelo que a gente já estudou, pelo que a gente vem observando, 80% apresentam quadros leves, moderados e tudo mais. Então, eu não fiz nenhum uso de medicamento específico. Agora, tive episódios importantes. Essa doença, ela causou aqui em casa, eu não sei se vocês sabem, mas ela tem características onde o quadro respiratório, ele é apenas uma das manifestações. Aqui em casa nós tivemos muitas manifestações gastrointestinais. O vírus, ele causa manifestações gastrointestinais importantes. E nos casos mais graves, tem se observado muito uma alteração hemodinâmica, uma alteração de vasculites e tudo mais. Então, parece-me que essa doença carece de uma melhor compreensão. E aí, eu não sei se características individuais ou ambientais, culturais, exposição a outros vírus, né? O Brasil, ele tem aqui, é um dos países com a maior quantidade de arboviroses no mundo, assim, tem uma diversidade muito grande, né? Temos dengue recorrente, coisa que não ocorre em outros países. Então, essas relações imunológicas de memória que a gente se expôs ao longo da nossa vida, como brasileiros, podem influenciar de alguma maneira? Não sabemos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre vacinas. Olha, eu acho que qualquer coisa que a gente ouça neste momento de forma muito enfática, eu sou bem Nelson Rodrigues, assim, toda unanimidade é burra. Por que que eu sou muito Nelson Rodrigues nesse momento? Porque se a gente não conhece nem a história natural dessa doença, e eu me lembro disso por causa da Zika. A Zika, a gente identificou essa relação com vocês em Pernambuco, um trabalho aí de vários médicos, Carlos Brito, Ana Vanderlina, Vanessa, Mariângela e tantos outros, Demócrito, entre tantos outros colegas de Pernambuco, Pedro Pires, ou seja, uma galera muito bacana aí em Pernambuco. E desde aquele comecinho lá de 2015, a palavra de ordem é: em um ano vamos ter a vacina da Zika, em um ano e meio teremos a vacina da Zika. Cadê a vacina da Zika? Ou seja, me pareceu um debate muito mais para desvirtuar a percepção social sobre o real problema que deve ser feito naquele momento. Então, toda vacina que aparece hoje, né, na mídia, qualquer que seja ela, seja da Oxford, que é a que mais
está mais desenvolvida, ou OMS falando igual ontem de novo, queremos milhões de doses até o final do ano. Balela, deveriam parar com essa discussão, esse debate ridículo. O que devem fazer é orientar as pessoas a lavar as mãos e fazer distanciamento social. E as pessoas precisam aprender que não precisam ficar esperando o governo falar para elas o que ela tem que fazer. Uma sociedade educada, a pessoa gripada fica em casa. Ela vai ficar com seus parentes. A empresa vai criar mecanismos para que ela não tenha que ir lá trocar o atestado médico durante o período de viremia. Coisa que hoje faz parte das medidas de direito laboral, direito do trabalho. Então, enquanto nós não mudarmos a nossa cultura institucional, a nossa cultura social, para compreender o quanto que cada um de nós é um vetor e, ao mesmo tempo, é um receptor das epidemias, nós não teremos capacidade de enfrentar uma coisa que a gente nem enxerga de tão pequeno que é um vírus. Então, primeira coisa é cultura, educação, né? Educação no seu lato sensu, educação de não jogar papel na rua, de não cuspir na rua, de não jogar, de lavar as mãos com frequência, usar o álcool em gel, de cobrir o rosto ao tossir e espirrar, de ficar em casa se tiver doente, se sair por uma necessidade estrita. Eu tenho observado, e aí eu quero jogar a bola para o Jones, que é um debate que a gente ainda vai fazer, eu acho que a gente tem que fazer um webinar para discutir uma palavra que eu não concordo com o termo. Eu vou explicar qual é, vocês vão logo entender. Tem surgido uma discussão chamada o novo normal. Eu detesto o termo o novo normal. Primeiro que parece que há uma normalidade a ser atingida. Né? Como se antes a gente estava normal, agora a gente está anormal e a gente vai para um novo normal. Então, a gente estava um normal anterior à pandemia, que era melhor do que esse que a gente está vivendo na pandemia? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem a oportunidade de construir um mundo novo. Construir nada normal, construir entendendo que ele é um mundo multimodal. Nós não temos uma moda só. A normalidade, ela é um gráfico em que eu tenho a média, a mediana e a moda todas sobrepostas. É como se eu quisesse que 68%, 95%, 99% das pessoas estivessem dentro do que eu chamo de normal, e eu tenho umas caudas ali que eu desconsidero, se é 5%, se é 1%, e eu quero colocar todo mundo dentro dessa curva. E colocar todo mundo dentro dessa curva significa reconhecer a curva inteira e não só a normalidade. Então, na verdade, eu desejo para o nosso novo mundo, pós-pandemia, um mundo mais tecnológico, porque eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar a nos comunicar, mas ela é uma ferramenta, e da mesma forma que uma faca de passar manteiga, ela não sabe que ela é uma faca. Ela pode passar manteiga e pode matar uma pessoa. Então, a gente tem que fazer um bom uso do instrumento. O instrumento certo para a hora certa, para a coisa certa. Saber que existe um mundo fora da tecnologia. Né? As pessoas hoje estão se comunicando muito pelo
pela internet por uma necessidade. Mas eu acho que o que esta coisa que a gente está fazendo aqui, ela só está nos trazendo uma compreensão do quanto nós precisamos uns dos outros, do quanto nós precisamos nos tocar, do quanto nós precisamos estar juntos. Então, a tecnologia está valorizando a relação social, física. E eu acho que neste novo mundo, nós habilitaremos a nossa função no nosso computador mental, a relação do toque, da relação do respeito ao próximo, do direito social individual e do direito coletivo, né? Da necessidade de preparação para situações adversas, né? Eu espero que a gente possa ensinar as crianças, ainda na pré-escola, sobre pandemia. Se essas pessoas não aprenderem desde a escolinha, elas não vão entender por que usa máscara, por que esse povo de uma hora para outra está aí usando máscara, por que cultura é essa, né? O que é que a gente está fazendo? Então, existem vários prismas do debate que tornam a questão da vacina, do medicamento e também dos testes coisas secundárias. Sabe qual é a coisa mais importante na pandemia? A coisa mais importante nessa pandemia se chama equipamento de proteção individual. Sem o equipamento de proteção individual, eu não colho o teste e não dou assistência. Então, é aquele negócio, é o parafuso da asa do avião. Sem ele, eu não vou. Por menorzinho que ele seja. E quando eu olho na sociedade, quem são as pessoas mais importantes ali nessa sociedade agora? Exatamente os profissionais de limpeza urbana. Esses profissionais é que estão garantindo cargas menores da doença e, infelizmente, estão pouco valorizados, continuam sendo pouco valorizados. Assim como os enfermeiros são poucos valorizados, estão sendo vistos mais. Agora eu sou enfermeiro, a gente está se destacando. Por quê? Porque essa é uma epidemia do cuidado. E quando se fala do cuidado, se fala em enfermagem. Então, a gente está vendo figuras da sociedade que na nossa rotina não aparecem. E qual é a maior das descobertas para a sociedade brasileira? O que nós mais aprendemos com essa pandemia? Nós aprendemos que temos um sistema único de saúde que nos dá muito orgulho. Jones, joga a palavra para ti. Excelente, Anderson. Que dó me dá a gente perder o secretário de Vigilância Nacional desse tamanho. Que dó me dá. Você sabe, eu não estou falando isso porque eu estou aqui não, e a gente sabe sempre disso. Porque, para mim, é exatamente isso. Se a gente tivesse limpando e higienizando e educando o remédio, eu sempre falo o nome remédio é de remediar. Remédio é para remediar. Depois, se tudo é errado, a gente não conseguiu limpar, não conseguiu educar, não conseguiu nada, aí a gente vai no remédio. Mas antes bastava isso, bastava o comportamento. Uma das primeiras reuniões aqui, Vanessa, que teve, os secretários me chamaram e eu fiz assim, primeiro a gente tem que ensinar as pessoas o que é o personal space. Qual é o espaço delas? Elas têm que saber o espaço delas. Quando elas souberem o espaço delas, aí a gente aumenta conforme a pandemia. Covid, 2 metros. Sarampo é 2,5 metros. Não sei o que, a gente vai regulando isso e as pessoas iriam conviver, espirrando, botando a mão. E alguns hábitos que a gente tem, as pessoas não entendem que vêm de fenômenos do passado. Espirrar, de botar a mão, comer, lavar a mão para comer,
Coisas simples, assim, vem dos hábitos. Deixar o sapato lá de fora. Todo mundo acha chique quando a gente viaja, que as pessoas deixam o sapato lá de fora da casa. Aí hoje, o meu orgulho, mano, quando eu soube no prédio, o meu prédio é pequenininho, um pobrezinho ali, quando eu tá lá, tá os sapatos tudo lá de fora. Eu fico, olha, que beleza. Que beleza, eu tô vendo a cara de satisfação de Wanderson ali. Que beleza. A gente tá deixando o lixo fora. Ninguém pisa em cocô de cachorro e entra em casa com sapato de cocô de cachorro. É simples como isso. Isso é a essência do combate. E aí bastava isso. Mas como a gente não tem essa cultura e a gente está à espera o governo decidir para poder fazer, aí realmente a frase lá do paper do menino, que é a comunicação situacional, vai por água abaixo. E aí não tem sistema de saúde, não tem SUS brilhante, você fez um resgate brilhante, não tem SUS, é um exemplo de mundo. Eu estava num debate há 2 anos atrás na escola de economia em Londres, com a Dilma, inclusive, o povo... E olha, eu não sou fã de ninguém, não, você sabe, a gente trabalha para quem for, troca quem for, a gente trabalha. E aí o povo falando isso, o SUS, sim, exemplo único do mundo. E a gente podia ter dado um show de controle de pandemia aqui, bastava isso. Distribuir a EPI para todo mundo, conscientiza as pessoas e vamos tentar cuidar de quem ficou doente, mesmo assim. Para mim, a receita. E aqui eu quero, de novo, enfatizar e deixar bem claro que as pessoas... quando você trabalhava para Bolsonaro, ele é do mal. Eu falei, não é, rapaz, não é. Ouça o que ele está dizendo na televisão. E as pessoas... E hoje a gente vê o seu testemunho aqui, belíssimo, científico. E por isso o convite do IRD não foi porque você foi um secretário, você podia ter sido o enfermeiro Anderson lá, não, ia ser convidado para o IRD do mesmo jeito, porque sempre, como a gente participou com o Onísio, você sabe, na Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, etc., você carta sempre no nosso estudo. Então, eu sinto muito lisonjeado em tê-lo aqui, fazendo perguntas para a gente, igual eu tenho o Gauss, igual eu tenho o Wagner, igual eu tenho o Zé Luiz, igual eu tenho o Ernesto, eu tenho Brunesca, pessoas que fazem perguntas sofisticadas e que a gente tentar responder. Hernande, cada pergunta de Hernande para responder é uma agonia, porque tem que gerar um mapa, tem que gerar um espectro outro que a gente não entende, e é essa hiperespectralidade que a gente tenta responder. Eu peguei aqui 2 figurinhas para eu silenciar minha fala. Isso aqui é a partitura de Rich. Olha como é densa. Por isso que as pessoas não leem, dá trabalho. Aí quando você vê a música tocando no gráfico, vem, olha, que bonito. É igual aqui, ó. Isso é Rich. E me dá uma dó, o pessoal de matemática, de física, etc., lê isso e não olha para canto nenhum, Anderson. Aí serve para quê? Jones, eu tenho... É muito interessante, assim, desde quando eu lhe conheci, você sempre foi uma pessoa que buscou pensar e olhar os problemas de formas diferentes, de outros prismas. Essa é uma habilidade nata em você, e você traz isso, e você consegue traduzir coisas que são muito herméticas para a maior parte da população, para mim em especial. Eu não entendo nada de muita coisa, então ouvi-lo falar e trazer com essa naturalidade é impressionante. Eu queria ouvir de você o seguinte: você que sabe bastante da parte mais exata do conhecimento, na física, na astronomia, a gente tem como humanos, temos a capacidade de olhar para o espaço e a milhares de anos-luz, com base em ondas e características de corpos celestes, dizer que um conjunto daqueles corpos celestes compõe uma galáxia, uma nova, sei lá como é que chama aqueles corpos celestes e tal. Um aglomerado celeste. Um aglomerado celeste. E
E a gente sabe que na natureza, esses eventos não ocorrem ao acaso. Porque se eles ocorressem ao acaso, a gente não teria capacidade de descrevê-los, né? de dizer. E existe um padrão. Nas doenças transmissíveis, esse padrão, de modo geral, eu uso muito uma frase de um geógrafo, eu esqueci o nome dele, que ele fala que no espaço as coisas próximas tendem a se parecer mais do que com as coisas distantes, que dá aquele padrão meio de cacho de uva, né? Por isso que a gente vê aquele padrão de cacho de uva. Você vê grandes aglomerados, como se fossem cachos, que são os clusters. Cada uvinha daquela é um cluster de casos. Porque mora junto, porque foi para a mesma festa, ou porque pegaram um ônibus junto. Às vezes as pessoas não têm nem relação pessoal nenhuma e tal. Aí eu te pergunto, como que nós poderíamos pegar experiência da astronomia, técnicas da astronomia, e transladar essas técnicas para olhar para padrões de transmissão de doenças, de modo que a gente pudesse perceber sinais anômalos, como acontece no espaço sideral, que está ali recebendo sinais, ondas de rádio, ondas de qualquer coisa que o valha, em espectros diferentes, e que em determinado momento esses especialistas falam, olha, aqui tem um padrão e eu vou direcionar meu telescópio, meu olhar para cá. Como é que a gente pode trazer, da mesma maneira, você falou das matemáticas, eu estou pegando gancho na sua fala. Eu acho que matemática, física, biologia, se a gente fizer um popurrí de conhecimentos, talvez a gente aprenda alguma coisa de entender a natureza, porque a natureza nos dá um baile o tempo inteiro. A gente já está muito próximo de uma nova pandemia por influenza. E essa nova pandemia, por que ela vai acontecer? Porque, historicamente, entre 10 e 20 anos depois de uma pandemia, eu tenho uma nova pandemia de influenza. A última foi em 2009. Isso. Nós estamos em 2020. Então, a probabilidade de ter uma nova pandemia, ela se torna cada vez mais próxima. Eu não sei quando vai ser. A gente só sabe que vai ter. Agora, quando vai ser, nós não sabemos. A questão que me fizeram, né, que vocês colocaram aí sobre uma segunda onda, na pandemia de influenza, em 2009, eu era coordenador da resposta na pandemia de influenza, inclusive foi objeto do meu mestrado, foi minha dissertação. E eu publiquei um artigo na Eurosurveillance. Naquela época, foi o primeiro artigo em inglês do Brasil, contando a história da pandemia. Depois vieram outros e tal, mas foi o primeiro artigo em inglês, porque a sociedade não sabia o que estava acontecendo no Brasil, estava se olhando muito para o México, Estados Unidos ali, o epicentro da epidemia. E o que a gente percebeu é que todas as predições foram por água abaixo. Não veio uma segunda onda como esperado e tal. E aí até tem um amigo meu que brinca, a gente sempre fala e usa essa frase dele, Cláudio Merovitch, que nós só não somos piores em predição do que os economistas. Mas nós, epidemiologistas, somos muito ruins em predição. Em parte, a sociedade está aprendendo. Assim. Eu acho que o grande lance, eu vou concluir, só um lampejo agora do insight que eu tive de pensamento que eu me recordei, que é o seguinte. Na Copa do Mundo, você tem muitos técnicos de futebol. Agora, nessa pandemia, a gente está vendo muitos epidemiologistas. Então, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, como dizia o grande Raul. Então, a gente vem olhando para essa pandemia
e incorporando terminologias e conceitos que não foram absorvidos pela sociedade. Então, quando a gente fala de letalidade, por exemplo, lá na presidência, o povo queria que eu calculasse letalidade por milhão. Não, isso aí vamos trabalhar com mortalidade, é mais adequado. Letalidade eu vou fazer em cima de percentual, porque é o número de óbitos sobre quem pegou a doença. Não faz sentido. Se eu multiplicar por 1 milhão, vai dar na mesma, que eu estou olhando dentro do mesmo universo, né? Então, você vê como que as pessoas elas não compreendem conceitos muito básicos, muito básicos. E aí, por quê? Porque os números pareciam grandes, né? Porque você está fazendo um pouco teste, está testando mais os casos graves, obviamente a letalidade vai ser mais alta, e é natural. E olhando essa letalidade atual e tudo mais, se a gente considerar uma letalidade entre 1% e 3%, eu estou falando de uma margem aí de 1 milhão a 2 milhões a 4, 5, 6 milhões de pessoas. Então, possivelmente, a subnotificação está em torno disso, porque a gente tem 900 mil casos, eu deveria estar com 2 a 5 milhões de casos. Cara, se for 5 milhões, a gente está falando ainda de 205 milhões de pessoas que ainda não pegaram essa doença. Então, essa segunda onda tem que ser pensada em cima da suscetibilidade. Por isso que é tão fundamental se construir um pacto, um acordo com a sociedade em que se tenha previsibilidade das ações governamentais para que as pessoas se organizem de tal maneira que os critérios sejam tão simples, tão compreensíveis, que a hora que o prefeito chegar na TV, no rádio, chegar para o seu município e falar, olha, a partir de semana que vem, domingo, vamos iniciar uma quarentena full, vamos fechar tudo. E vamos fechar durante uma semana. Eu faço isso com antecedência. As pessoas vão se organizar, vão colocar ali, se preparar e tudo mais, vão aderir, e durante essa semana eu não fico nessa ladainha, abre, não abre, abre, não abre, abre, não abre, abre, não abre. Uma semana, gente, fechou, abriu. Aí eu abro de novo, aí eu vou abrir e vou seguindo. As pessoas vão cair a consciência, opa, tem que lavar a mão, não quero abrir, não quero fechar de novo. Então as pessoas vão aderir a um pacto social em que elas vão entender o papel delas na contribuição da transmissão da doença. Esse desafio é o que a gente estava construindo com os secretários estaduais e municipais. Eu estava fazendo isso. Eu vinha trabalhando isso para fazer um ponto central que você colocou na sua apresentação ali naquele artigo antigo, que é resposta coordenada. Um dos problemas que a gente está vivendo, diferente da China, a China ficou lá em Wuhan, ela ficou em isolamento total durante 2 meses e 16 dias. A gente aqui, com uma semana, já estava discutindo como abrir. Aí, até hoje, a gente não abriu direito, não fechou direito, a gente nem abriu, nem fechou, e tá uma zona esse negócio, e a gente tá tocando barco, que Deus é brasileiro, tal. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu queria ouvir vocês aí. Já falei demais, tô falando bobagem. Anderson, brilhante, só fala brilhante. As conversas, se você falar isso, daqui a pouco o Zé Luiz vai querer usar o horóscopo dele aqui. Porque... Mas verdadeiramente você está correto. A gente estava discutindo aqui, os grandes modeladores do universo, todos eles foram astrofísicos. E não é à toa. É porque a gente tem uma consequência desses fenômenos. Aí a pergunta brilhante, isso é uma pergunta de Nobel mesmo, qual o fenômeno que está provocando isso? Que desabrocha um negócio desse? Ou que faz uma proteína expressar? Ou que faz um vírus desse? Que fenômeno é esse? A gente está longe, concordo com você em todos os números, e a sua conta está belíssima, não precisa de reach, não precisa de nada.
Essa é a conta simples como essa. Tá bom, subnotificado, 10 milhões, beleza. Tem 200 milhões aí de gente para pegar. E a gente, em vez de cuidar deles, não. Tá perfeito, eu não tenho... Para mim, essa é a essência da epidemiologia e a essência da saúde, do bem-estar e da saúde coletiva e saúde pública que a gente sempre defendeu e sempre defende. Esse é o público, esse é o... Zé, quer falar um pouco? Bom, só eu acho complementando, viu, Wanderson, você estava falando, né, dessa cumplicidade da sociedade, né, no controle. Eu estava me lembrando aqui, né, que a gente trabalha aqui o LICA, né, e tem uma cooperação ainda grande com o Japão, e na Nagasaki eles tiveram 4 casos, né, entendeu? E praticamente não fechou, já estão normais, né? E eu estava me lembrando, né, a primeira vez que eu fui ao Japão, eu saí lá do shopping, né, e ao sair do shopping, né, tinha uma senhora, né, com EPI no meio da calçada e me entregou máscara e me entregou lenço, né, de papel. E eu fiquei sem saber se pagava ela, aí eu fiquei prestando atenção, né? Prestando atenção. E aí eu vi que o Japão, né, lá em Tóquio, estava havendo um pequeno surto de gripe, né? E aí o Estado, né, protege quem vai entregar, né? E as pessoas usando máscaras e lenço, né? Eu achei aquilo muito interessante. Eu já tinha visto falar, mas nunca tinha sentido na prática, né? E o japonês, por si só, né, ele já agradece, mas já mantém a distância. Ou seja, por controle de pandemia, o Japão já faz muito bem todo dia, né? Tá certo? Você entrar com seu sapato dentro da casa de um japonês, a menos que você esteja bêbado, né? Né? Seja muito agressivo, porque já tem um espaçozinho para os sapatos, né? As casas, os apartamentos, você tem que deixar fora, entendeu? Não no meio da rua, né? Mas tem um espaçozinho, né? Tem a antessala que faz isso. É uma coisa muito interessante, né? E o Brasil, lamentavelmente, ele não tem esse comportamento japonês, né? Eu estava conversando com o cônsul japonês exatamente sobre isso, né? O comportamento. As crianças aprendem a fazer, né? As crianças, eles começam a conviver, como proteger o próximo. É muito interessante. Eles aprendem a respeitar e aprendem a proteger o próximo, né? E protegendo o próximo é protegendo ele mesmo, né? Isso aprende na escola, né? Que são coisas simples, né? É como passar uma estrada, né? Onde deve passar, respeitar, como você falou muito bem, como usar a máscara e quando deve usar. Até nos metrôs, os controles. E olha, Tóquio é uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes. Muito difícil você controlar, talvez uma pandemia, mas eles controlam muito bem. Quando eu vi as crianças, né, usando aquelas asinhas, né, para manter uma distância uma das outras, é um negócio extraordinário. Você vai ver as escolas primárias, eles aprendem a dirigir quando pequeno. Porque lá um colega disse, você já pensou, Zé, ensinar um adulto a dirigir? Não é mais fácil aprender nessa idade? Isso eu concordo com você. Né? Então, são formas de educação que a gente, lamentavelmente, por várias razões, né, entendeu? Históricas, né, a gente não consegue. Como você falou muito bem agora, né, lamentavelmente, mais uma vez, como o Jones falou, né, você estava tentando organizar, né, e aí você viu, novamente, a gente perde o eixo da organização, né, em várias cidades, em vários estados, né, e a gente está vendo, né, mais brasileiros, né, indo a óbito, né, e é como você falou, vamos botar 5, eu até brinco, né, eu falo com o Jones, vamos botar 10 milhões, né, de pessoas que estão infectadas, a gente ainda tem mais de 100 milhões para ser infectados, né, então o risco é realmente enorme, né, e eu acho que a gente vai superar, eu sou otimista por natureza, a gente vai superar essa fase, vai superar este momento, né, e a gente realmente vai sair, e eu concordo com você, não com o novo normal, não, mas com um mundo novo para nós, eu não tenho dúvida disso, né? E muito melhor, né? Eu acredito nisso. E a tecnologia está fazendo isso, né? Aqui hoje mesmo tivemos mais de 100 pessoas, né, nessa live, né? Que foi muito, muito legal, né? Várias questões, o pessoal já disse, eu vou disponibilizar o vídeo, né? Então vocês vão receber a mensagem. Mas possivelmente uma das áreas vai ficar no Instituto de Redução de Risco e Desastre, né? .org, tá certo? Que é um instituto maravilhoso onde o Jones coordena, né? E você agora, né, Wanderson, né, faz parte desse grupo, né, aqui no LICA, no ARD, né, para nós é uma honra assim, fantástica, né, e como as situações boas unem as pessoas, às vezes as situações ruins também unem as pessoas, né, o que é bom, que tanto bom quanto ruim se unem para a gente ter um mundo melhor mais lá na frente, né, e eu acho que a gente tá montando, né, nessas pedrinhas aí, né, da curva de Rich, né, um mundo muito melhor para nós, eu não tenho dúvida disso, gente. Bom, eu gostaria, talvez, Jones, e você, o Wanderson, né, falar alguma coisa no final, né? A gente já está com
né, às 11h40, né, passou quase 40 minutos do tempo, né, registrado. E aí eu gostaria de abrir para vocês para fazer uma despedida desse seminário via web, né? E já aviso para as pessoas, né, que vamos programar mais um próximo para a próxima sexta-feira, às 10 horas. E aí, Wanderson, você com as palavras finais. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado. É uma honra, Zé, trabalhar aí com vocês e pensar e contribuir como colaborador do RRD. Eu me recordo quando vocês montaram ali aquele espaço para o Covid e eu comecei a ver as primeiras publicações, eu ainda estava como secretário, eu pedi Jones, falei, Jones, me ajuda aí, vamos fazer, fui mandando dados, coloquei minha equipe para manter e atualizar e vocês vêm colocando, foram aprimorando e trazendo elementos e contribuindo muito, assim. Eu coloquei o site do IRD dentro do site do Ministério, né, tá dentro da plataforma .saude.gov.br no Covid-19, então tá dentro do site do Ministério lá, conforme a gente havia combinado, e eu considerei durante toda a minha gestão o painel, toda essa área, esse hot site do IRRD como a parte analítica da vigilância epidemiológica. Então, ali dentro ficou para esse espaço mesmo, assim, porque não haveria necessidade de nós ficarmos ali criando análise e tal, com tanta coisa pronta e material belíssimo. E a gente continua discutindo, né? Eu tenho participado com vocês nos grupos sociais, nas redes sociais, e estou tentando fazer. Eu criei um blog chamado epidemiologista.org. Ali foi... na verdade, é uma parte do ócio criativo. Eu já tinha um blog desde 2007, ele chamava Ep Libertas, como eu sou mineiro, a nossa frase da bandeira é libertas quais será também, né? Liberdade ainda que tardia. E Ep de epidemiologia, era Ep Libertas porque tudo que eu coloco lá é de open source, é aberto, de domínio público e tal. E o epidemiologista.org tem a mesma pegada. Tudo que está ali são informações públicas, de domínio público, e funciona para mim muito mais do que para os outros, porque quando eu estou dando aula e quando eu estou falando de alguma coisa, eu utilizo o meu site, esse blog, como um site de favoritos, para eu poder ali dar aula e tal. Então fica aberto. E eu coloquei lá já sobre o IRRD, eu já falei e tal, tenho trabalhado com isso. Mas, olhando a epidemia, que é o objeto da nossa conversa, eu creio que o monitoramento, agora nas próximas semanas, pelo menos no início de julho, nós vamos ter uma visão um pouquinho menos nebulosa da situação epidemiológica do que essa pandemia da magnitude real no país. Pode ser, por exemplo, que as ações... o que eu quero falar é o seguinte: para a gente entender um pouco melhor a epidemia, a gente vai precisar de modelos matemáticos complexos. Extremamente complexos. Por quê? Porque mesmo um município do interior muito pequenininho, ele teve algum impacto das medidas de São Paulo. São Paulo é uma locomotiva nacional. São Paulo, um estado pode falar, eu não concordo com nada, eu não quero fechar nada, eu não dependo de nada, eu vou viver minha vida. Ainda assim, São Paulo afeta aquele local do ponto de vista econômico, social, né? Da própria percepção, quando as pessoas vêm dos jornais. São Paulo é um estado, é uma locomotiva do Brasil. Então, entender a relatividade como se fosse uma onda de rádio, em que eu perto do centro, ou seja, região metropolitana,
aí eu vou espalhando, essa onda vai afetando todos os rincões do Brasil, e aí não é uma onda, não é um processo linear, assim, não vai numa linearidade, porque eu posso ter São Paulo afetando muito mais o Amazonas do que um município do interior de São Paulo, por exemplo, por causa da relação de transporte, de comércio, Ou seja, nós precisamos entender a dinâmica social brasileira, que não está muito compreensível ainda. Segundo, os sistemas de informações que nós temos, que nós dispomos, eles são preciosíssimos e eles são muito robustos. No entanto, como a gente tem muita gente lidando com esse assunto, mas que não entende muito desse assunto, aí o que acontece? As pessoas tendem a fazer vigilância do óbito. E se eu te falo que a pior vigilância que tem é a vigilância do óbito, é porque o óbito já aconteceu. O óbito é a falência do Estado. O óbito é a incompetência do Estado. É um imponderável, não tem o que fazer, não tem como mudar. Então, o óbito aconteceu há 3, 4 semanas atrás, quando ele ficou doente. E que tem característica, o óbito é importante para o conhecimento da doença, para a caracterização da entidade nodológica chamada COVID. Para casos graves, para o manejo na UTI, para o manejo do cuidado, para outras questões. Agora, se você quer, se nós queremos olhar não só para o retrovisor, que é a vigilância do óbito, mas olhar para o para-brisa e enxergar se tem um precipício ou uma curva e conseguir virar o carro antes de cair no precipício, eu não preciso de teste. Eu não preciso de sistemas robustos de informação. Eu posso fazer uma vigilância baseada na síndrome gripal, entender quem é que está gripado em casa e quando as pessoas estão pegando a gripe dentro de casa. Eu tenho uma taxa de ataque da minha região, da minha comunidade. A gente tem 300 mil agentes comunitários de saúde, mais de 300 mil, 320 mil agentes comunitários de saúde subutilizados. Eles não estão sendo utilizados. Nova York está contratando agentes para fazerem o papel de detetive da Covid, coisa que a gente já paga profissionais aqui para fazer, que é a visita domiciliar para ver se está com gripe ou não. Então, seja para abrir, seja para fechar, esqueçam o teste, esqueçam a complexidade. Olhem para o catarro, a vigilância do catarro. Vai lá, assim, ó, os catarrentos aqui da minha turma aqui, ó. Aqui, tantos catarrentos, tantos gripadinhos e tal. Pode ser no papel de pão, pode ser tal. O que importa é você entender a dinâmica temporal e espacial. É isso. Eu quero olhar a tendência. A outra coisa é em relação aos testes. Testes é um problema, foi um problema, será um problema para nós. Por quê? Primeiro, somos um país em desenvolvimento. Não somos Coreia, não somos China, não somos Índia, não somos Estados Unidos. O Brasil, nós conseguimos os testes no dia 30 de janeiro. 30 de janeiro. Nós começamos a fazer testes. A gente recebeu doação de 2.000 testes da OPAS. Fizemos treinamento ali no dia 30. Vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Depois, no dia 7 e 8 de fevereiro, capacitamos 9 países. O Brasil capacitou 9 países. Depois, nós começamos a desenvolver o teste no Brasil. Se você perguntar aqui os outros países, ninguém fez isso. O Brasil começou a produzir lá na Fiocruz. E a Fiocruz esse ano vai fazer 120 anos. A gente tem uma potência. Mas, Anderson, por que nós testamos tão pouco?
porque aí entra uma coisa que é igual um acidente de avião, você não tem uma causa, ele não é unicausal, ele é multicausal. Nós fazíamos testes até o dia 20 de março, nós fazíamos testes de todo mundo que chegasse do exterior e todo mundo que tivesse caso leve ou caso grave, até o dia 20 de março. Nós não tínhamos, os testes tinham acabado, a própria empresa, as empresas privadas entraram com pedido para a gente para poder restringir os testes para casos sintomáticos e casos graves. Se vocês procurarem os jornais da época, vocês vão ver meados ali de 15, 16 a 20 de março. Aí nós começamos a fazer, tivemos problema, porque quando em 16 de março a OMS virou e falou assim, olha, tem que testar todo mundo, porque ela assumiu que era uma pandemia, ela fez isso sem combinar o jogo com os parceiros. Aí Estados Unidos veio com a sua potência e os outros países, vocês viram que até a Alemanha, teve avião que baixou na Alemanha, e os caras confiscaram equipamento de proteção da Alemanha. Teve momentos que a gente comprou respiradores na China, a empresa pagou a multa, devolveu o dinheiro para a gente e vendeu para os Estados Unidos os respiradores. Então, assim, é um jogo desleal. Então, nesse novo tempo, depois dessa pandemia, e eu talvez, vamos mudar o discurso? Posso sugerir uma coisa? Em vez da gente falar depois da pandemia, a gente vai falar agora durante a pandemia, porque nós não sabemos quanto tempo que essa pandemia vai durar. Eu não tenho um pico e depois vai sumir. Ou seja, eu vou ter que conviver com esse vírus da mesma maneira que eu tive que passar a conviver com Zika. Zika não veio e sumiu. A gente está tendo 12, 13 pessoas que estão nascendo com síndrome congênita todos os meses. E ninguém está falando disso. Então não sumiu. A gente ainda está vivendo ainda resquícios que podem a qualquer momento. Eu falo que Zika é como se fosse uma tela de um computador em stand-by. Se você mexer com o mouse, talvez ela acende. Ninguém sabe se desligou o computador ou se está em stand-by. Então, a gente não sabe o que vai ser dessa pandemia. Se uma segunda onda, se vai ser curta, se vai demorar. Quem vai nos dar? E aí a gente está com uma oportunidade. Por quê? O Hemisfério Norte começou antes da gente. Eles vão entrar no inverno agora, no final do ano, antes da gente. Então, a gente vai ter possibilidade de entender esse padrão e estudar e aprender com os outros, para não permitir cometer o mesmo erro. Agora, precisa ter, obviamente, e eu não estou aqui para falar de política, mas precisa ter também um ambiente político que nos dê tranquilidade para trabalhar e tomar as medidas necessárias, porque é um discurso insano, né? Tudo isso que a gente vem vivendo. Então, eu fiz até onde eu podia, contribuí até onde eu podia. O Jones falou isso aqui em algum momento. Eu sou um servidor público de carreira. Eu não escolho chefe. Eu trabalho com todo mundo que precisar e que eu for convocado. E como servidor de carreira, eu continuo trabalhando dentro do sistema. Eu estou ainda trabalhando, eu sou do Ministério da Defesa, sou do Hospital das Forças Armadas, continuo trabalhando, estou de isolamento até essa semana e vou continuar contribuindo. Eu espero que a gente consiga desenvolver mais ciência, mais educação, mais tecnologia e, ao mesmo tempo, mais solidariedade com o próximo. Porque, com certeza, todos têm alguma razão. Todos têm alguma razão. Todos. E aqui eu estou falando do Gari até o presidente, até o Papa, todo mundo. Por quê? É fato que a economia vai viver uma crise importante e que a economia é importantíssima, que deve ser valorizada. É fato que a saúde é fundamental e que essa epidemia é uma epidemia em que o doente é o sistema de saúde, não é a pessoa. Porque do ponto de vista individual, esta doença não é mais grave que outras.
ela tem características muito mais simples, inclusive, do que a influenza. Agora, do ponto de vista social, é uma doença nova, em que o sistema de saúde é que fica doente. Por quê? Você pode ter um plano de saúde, um cartão Hiper Mega Plus Power Black, que te dá direito a um quarto com suíte e tal, e não ter suíte, porque o sistema está ocupado, está doente. Então, vamos debater, vamos escrever, vamos trabalhar com educação, porque sem educação já basta aqueles que aparecem na TV, né? Então, um grande abraço. Um grande abraço para vocês. Obrigado. Wanderson, maravilhoso. Muito obrigado mesmo, né? E como eu tinha dito que é a primeira, logo vai ter mais. Viu? A gente vai lhe chamar aqui, entendeu? A gente aprende muito com você, sem sombra de dúvida. Jones, suas palavras. Vou falar aqui um minutinho só. E obrigado demais, Wanderson. Você nos esclarece coisas sempre, eu sempre lhe ouvi. Zé sabe, toda vez que você ia por TV no Boletim Diário, eu ligava aqui o YouTube e ia dizer, vamos ouvir as palavras dele. Aí o povo, não, ele está dizendo, eu falei, não, leia o que ele está dizendo. Ele está dizendo, não sei o quê, confirmado, não sei o quê. Aí, isso a gente sempre aprendeu aqui o tempo todo, então, belíssimo, brilhante. Concordo absolutamente com você, tanto que a EpiTrack, você sabe, com o jogo da Copa, o nosso ministro foi receber prêmio em Dubai, etc. A gente tá olhando lá na frente. O que você está sentindo? Está com tosse? Tô. Você botou um up no ar e eu lhe dei parabéns no dia. Brilhante. Vamos olhar lá na frente e ver o povo tossindo, ver o catarro que você falou. Vamos ver o catarro do povo? E a gente olha e vai ali cuidando. Pronto, mas não. Então e a gente fica, você foi perfeito também, a gente fica nesse, tá aberto, não tá fechado, não tá, não sei o que, não tá, nem abre direito, nem fecha direito, nem bota o povo pra casa direito, nem deixa o povo na praia, nem deixa o povo em casa, e fica esse meio termo e a gente não tá indo pra canto nenhum. Eu tenho um post aqui, quando trocou o ministro, e ele entra e fala assim, não dá pra prever nada, e isso foi em 29 de abril, e tá correto, e eu aplaudi na hora, e a gente continua, ele tá aí, 19 de junho, a frase ainda tá verdadeira, absoluta. Espero não chegar em 31 de dezembro mostrando essa frase. Espero, eu tenho usado toda a minha... Dizem que quando você não sabe uma coisa bem feita, você fala um monte de coisa. Aí sou eu, Anderson. Eu não sei nada direito. Aí eu faço um pouquinho de matemática, um pouquinho de dois, né? Um pouquinho de física, um pouquinho de epidemiologia. Quem sabe a gente junto, a gente não ache uma resposta para isso. E vai entrar o pessoal da NASA com Pittsburgh, e aí as suas perguntas vão ficar sofisticadas agora. Ainda por usar um satélite danado. E aí, quem sabe, a gente não tem uma resposta legal com a proteômica aqui do LICA, e com as análises moleculares, e Fiocruz, e todo mundo que tem nos ajudado nesse ponto todo. Eu queria realmente agradecer a oportunidade e agradecer sempre ao LICA que possibilitou essa escala toda o tempo todo. Obrigado, Zé, e obrigado a todo mundo. Obrigado, gente, mais uma vez, né? Hoje a gente passou dos 100, né? Foi excelente, né? E vamos marcar uma próxima, né? Para a próxima sexta-feira, né? E como eu falei anteriormente, possivelmente vai estar disponibilizado na página do ird.org, mas talvez a gente disponibilize também em outros locais, né? Então, fiquem sempre ligados nas nossas informações, que a ideia é que a gente sempre fique atualizado e crie uma força para que a gente organize esse país e tenha uma vida melhor para todos nós. Gente, muito obrigado. Wanderson, maravilhoso, muito obrigado. E fique logo bom, viu, Jones? Maravilha.